Exato. Manda bala. Né, a PL que você falou, o projeto de lei 5516/2019, eu até acabei tendo um envolvimento, né, com a aprovação da lei da SAF. A gente, naquele momento lá, Marcelo deve se recordar, a gente foi procurado, né, por alguns players do futebol que estavam tramitando. O da SAF veio junto, mas era a lei do mandante, que andava junto com... Era justamente a forma de venda de negociação dos direitos televisivos. Né? Então, existia aqui no Brasil era o seguinte: você, para comprar um jogo, você tinha que ter a anuência do mandante, então o dono da casa, então, vamos supor, Santa Cruz e Flamengo, jogo no Arruda. Então, se você tivesse a concordância do Santa Cruz, que é o dono do campo, mas não tivesse a do Flamengo, não tinha transmissão. Então, assim, na maioria dos países, o mandante, ele tem o direito, né, de transmissão daquele jogo, independente do adversário. Então, assim, foi uma transição. Então, isso é que até 2020 a gente tinha esse modelo, a gente foi brigando e aí... Até 2020? Até 2020, na verdade, 20 que foi iniciado o projeto, mas que foi começar para 22. 20 para 21, que foi onde a gente conseguiu a aprovação, então até tempo de pandemia. A pandemia teve muita influência nisso aí? Não teve muito, assim, ela até diminuiu o processo de aceleração, porque assim, com jogos sem torcedor, sem essa... Mas assim, mas a questão lá, e aí, diga-se passagem, na época do próprio governo Jair Bolsonaro, a gente despachou, ele recebeu os clubes, a gente participou de 2 reuniões diretas com o presidente para entender e para mostrar a importância da gente se adequar, né, um modelo de venda, porque assim, dentro do mercado do entretenimento, né, o televisionamento, e claro que não digo só o televisionamento, mas a venda daqueles direitos, que hoje é o televisionamento aberto, é claro que é o carro-chefe, ainda é, mas assim, se você pegar o modelo de remuneração hoje, talvez a transmissão pay-per-view, que é aquela que você paga para ver, então nem todo jogo que está em TV aberta, então ele vai estar lá, vamos supor, no Premiere, aquele jogo é um pay-per-view, você paga o pacote, você vê aquele jogo, então você pode comprar aquele jogo individualmente. Então o jogo passa na Globo, no SBT, ou na Rede TV, na rede aberta é o jogo de TV aberta. Tem o jogo de TV fechada, que são em canais de TV fechada, mas que tem na grade da TV fechada lá, por exemplo, Sport TV, ESPN, Star Plus, então aqueles são canais, então aquele é um jogo de TV fechado, né? E hoje um modelo que tem crescendo é o modelo de streaming, né? Então você tem aplicativos, né, onde você consegue, você baixa pelo seu celular e acompanha o DAZN. No caso da Copa do Nordeste existia o Nordeste FC, você tem o Star Plus, Casé TV. Aí Casé já entra na parte de streaming também, exatamente. Então, o próprio Flow tá transmitindo Flow Podcast, então vários. O Flow tá transmitindo a Série B. A gente começa quando? Mas assim, a gente começa quando? Na Copa é do só Nordeste. negociar, cara. Eu acho que tem espaço para isso, sim. E o futebol do entretenimento. Né? A gente sabe da importância, o peso que é uma transmissão. Então, assim. Pô, imagina eu narrando um jogo. Mas bicho. mas eu não consigo imaginar isso. Esse é o novo momento do futebol. Então, assim, ter entendido isso naquele momento, porque assim, o campo do entretenimento ele é muito. Existe muita riqueza, porque assim, a tendência do ser humano. Ele vai buscar entretenimento, ele vai buscar lazer. Agora o cara não quer só. Aí é que o gestor precisa entender o seguinte: aquela experiência de que o torcedor, vamos supor, 40 anos atrás, se sujeitava a sentar no cimento para pegar uma fila de 5 quilômetros para assistir um jogo, de chegar de meio-dia para entrar no estádio de 5 horas espremido e tal. Ficar no sol. Ele fazia isso aí, tá? Mas assim, ainda ficava curradinho. Curradinho, mas assim, isso era a cultura do futebol. Mas assim, eu digo, a sociedade evolui. Então hoje o torcedor, e o próprio torcedor cearense é prova viva disso. Hoje você lota um Castelão, mas o cara é uma arena de Copa do Mundo, o cara tem uma experiência ímpar, o cara tem um banheiro limpo, organizado, tem opções de alimentação para a família. Então, assim, claro que... Tem shows, tem eventos. Então, assim, o futebol, ele é não deixa de ser um grande entretenimento. E aí, se você gosta, aí você falou aqui da NFL, da NBA, a experiência que o americano consegue trazer, que ele consegue agregar o valor ao entretenimento. O cara vai pro jogo, eu fui pro jogo de uma NBA com minhas filhas, o jogo é o que menos importa, teve uns cachorros pulando pelo meio de uma roda, saindo fogo e tal, então ela só pensava naquilo, então assim, o jogo, ela não queria saber, a menina que estava olhando o jogo não queria, mas... Entendeu? Então, assim, essa experiência, claro que você não vai chegar... Primeiro, não estou falando aqui em elitizar, tá? Deixar muito claro, a gente está falando em proporcionar o torcedor que... Ele vai maximizar... tomada de decisão, você, eu quero dar mais lazer à minha família. Você vai querer, não, você vai passar ali, vou esmagar o torcedor, vou deixar. O cara não quer, o cara quer uma opção boa de lazer. Então, acho que quando a gente fala. Aí eu quero interligar os assuntos para que a gente faça o seguinte:
a gente foi para justamente buscar essa aprovação da lei da SAF, que andou em conjunto com a lei do mandante. Então, a SAF, e muito tem se propalado, né? Ela, não vou dizer assim, não é uma varinha mágica, vai chegar ali e vai salvar o clube. Não, ela pode ser até salvação, como foi de alguns clubes agora. Algumas SAFs, você pegar aqui o Botafogo, estava arrebentado. Hoje é líder do brasileiro. Pô, o cara sabe que o Botafogo está comprando atleta, um clube com quase 1 bilhão de dívida, que uma receita anual de 100 milhões. 120, como é que ia pagar uma dívida dessa? Então, assim, a SAF ela chegou para ajustar. Agora é o seguinte: o Cruzeiro, Botafogo, Vasco, esses clubes que pegaram essa primeira leva da SAF, são clubes de camisa, tradição, respeito, mas que precisavam daquele momento inicial do investidor para poder sair da inércia, senão talvez não tenha nenhuma condição de estar disputando o Campeonato Brasileiro, porque o cara ia estar punido. Você poder inscrever jogador, punição de FIFA, que chama transfer ban, você não pode botar jogador. Então, assim, ele encontrou na SAF, né, no modelo da SAF, que é onde você consegue transformar a sociedade anônima. Muitas vezes vem um grupo, né, um grupo que já tem expertise. No caso do Botafogo, você tem John Texton, né, que ele tem clube na Inglaterra, tem experiência em clube em ligas americanas, de ter clubes de conglomerados de esportivos na América. Então, assim, no Vasco, 777, que é um grupo também de capital aberto que compra, né, clubes, né, e até a própria DSF também, ela protege que você não pode ter 2 times no mesmo campeonato. Então, porque imagina, você vai ter o Botafogo e nesse mesmo grupo tem o Vasco. Então o mesmo grupo não pode ter... Não pode ter na mesma competição. Então, assim, se o cara está na Série A tem 2 times, não pode. Entendi. Não pode ter nem societário. Nem societário, porque imagina lá... Eu vou dar até um exemplo prático aqui que... E aí é importante que antes da própria sociedade anônima de futebol, existiam modelos de investimento, né? Agora, claro, o que é que afastava o investidor do Brasil? E talvez porque a SAF acelerou isso. Porque, primeiro, foi uma lei específica e essa segurança jurídica, porque assim, você imagina, eu vou arrumar o time todo, vou pagar as dívidas, chega lá o cara... executa, por exemplo, o clube tem dívida multimilionária, centenas de milhões de reais devendo. Aí você vai lá assim, não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar lá, vou pagar essas dívidas, vou arrumar um jeito de comprar e tal. Aí quando você bota o dinheiro, o cara diz, não, tem um processo trabalhista aqui, então o cara não ia ter nunca uma segurança jurídica de investir, daqui a pouco ia tomar o que você... Então a lei da SAF, ela veio, o clube não deixa de pagar também, porque ele cria um plano de pagamento, né? Mas aí tudo lastrear, tudo com lei específica para poder proteger. Ainda assim é algo muito novo, então... Existem algumas intempéries, aí você vê o Cruzeiro, então assim... Eu ia dizer, se não me engano, eu estava até lendo a reportagem do próprio Ronaldo falando disso. O próprio Cruzeiro, porque assim... Mas aí, o passivo. O passivo, aí muitas vezes um juiz não reconhece aquilo, então bota esse débito para a SAF, onde o cara já negociou esse débito com a associação, não é quem morreu, ela vem para cá toda a parte de débito. Então, por isso que muitas das vezes, você numa situação pré-SAF, o clube ele precisa de algum ajuste, assim, precisa tomar um remédio amargo. Por quê? Como é que eu tenho endividamento de 300 milhões e se o cara chegar aqui, vamos supor, o cara quer comprar o clube, eu tenho 400 milhões aqui, mas não vou despejar de uma vez. E aí o cara comprou, mas só comprou dívida, não investiu nada no clube. Então, qual é o remédio amargo que eu digo? É você arrumar a casa. Então, você reconhecer essas dívidas, entender essas dívidas, classificar essas dívidas e negociá-las. Então, e qual é o remédio mais amargo que existe? É a recuperação judicial. Então, no caso aqui de Pernambuco, os 3 clubes de Pernambuco hoje, os 3 grandes, né, da capital, Santa, Náutico e Sport, estão passando por um processo de recuperação judicial. Então, onde... mas eles estão fazendo isso justamente para se ajustar. Para se ajustar. Não é para amanhã aparecer a SAF, mas é para dar um recado ao mercado. Opa, está aqui, ó. Eu devo 50 milhões de débito tributário, devo 80 milhões de débito trabalhista, tenho de débitos civis aí 80 milhões. Aí o cara vai fazer esse escalonamento. Claro que alicerçado por um bom escritório, e os 3 daqui, diga-se passagem, tem. E começa e chama para negociar. Então, no caso, o Santa Cruz fez lá uma chamada, ele listou uma lista de credores, e a partir dali ele disse, vem cá, devo isso aqui, e fez uma proposta inicial de acordo. Então, assim, ele ofereceu um desastre de 90% em cima da dívida. Então, o que é que significa isso? Tem lá um jogador X que deve 500 mil reais para o cara. Então, na hora que você bota um desastre de 90%, então aqueles 90%, ele está dizendo assim, você tem 500 mil de dívida, eu te ofereço 50 mil, então eu vou ter desastre de 450 mil, que é 90%, e esses 10% aí eu te pago a primeira em 90 dias e o resto parcelo em 30 parcelas, por exemplo. Então, aí o credor fala assim, isso aí eu não aceito. Então, e vai existindo até chegar num ponto de... E aí os 3 clubes estão nesse processo de poder ajustar as dívidas, porque na hora que você ajusta as dívidas, você já liga o sinal de alerta para o investidor dizer, opa, ali tá mais seguro.
Ali está mais seguro. No caso do Cruzeiro, como tinha uma situação de vida ou morte, o Cruzeiro teve um endividamento assim, mais ou menos relâmpago. O Cruzeiro ter sido campeão da Copa do Brasil no ano, no outro apareceu com um endividamento enorme, monstruoso. Então, assim, e Ronaldo conhecia a casa e disse, eu vou pagar para ver. Então, assim, muitas vezes, tanto é que, se olhar para na SAF do Cruzeiro, uma disposição que a Toca da Raposa 1 e 2, que eram propriedade da associação, passaram a vir para a SAF para poder garantir alguns débitos que apareceram que eram da associação e que vieram para a SAF. Então, assim, aquele patrimônio... Contrapeso. Contrapeso, assim, mas assim, não é que foi eu errado, foi só um remédio para... Porque, assim, quem ia botar a cara naquela hora lá? Que estava devendo, que ninguém queria pegar. Então, assim, e não foi feito nada de escusa errado. Agora, claro, tem que ter muito cuidado. É um processo que não é... Você não vai sair rifando o clube. Então, às vezes, o torcedor tem que sair SAF amanhã. Eu entendo também essa necessidade. Agora, entendo que é importante demais, é talvez fundamental, principalmente quando a gente trata da condição dos 3 clubes aqui da nossa cidade, aqui de Recife. Mas é preciso ter muito entendimento do que é, dialogar bem com o mercado. É importante que muitas vezes a SAF entenda também o lado do clube, qual é a vocação daquele clube. Então, assim, eu vou comprar um clube, mas o clube é o seguinte, vamos lá. Eu estou comprando esse clube porque ele tem um histórico de venda... Qualquer pessoa que tenha dinheiro, qualquer empresário, pode chegar lá e virar uma SAF de um Pode chegar, mas assim, mas geralmente são grupos, né? Então, cada vez os caras ficam cada vez mais especialistas nisso. E o que é que a gente fala? O que é que existe no futebol europeu? O que é que nos remete a dizer que ainda o preço está baixo aqui no Brasil? É o seguinte, no futebol europeu existiu uma primeira, agora está indo quase para a terceira onda de compra. Então, o cara comprou lá a Juventus, a família, a Agnelli chamou a família da Fiat, foi lá, comprou a Juventus, comprou as ações e tal. Aí já existe a segunda onda de compra. Aí depois a terceira, assim, porque assim, essa precificação ela vai aumentando porque a venda dos direitos vai aumentando. O que se arrecada com venda de atletas também, isso vai ter uma progressão aritmética no curto espaço de tempo. Se você olhar olhar num recorde de 30 anos, 50 anos, é uma progressão geométrica. Você parar para pensar. E imagina só, eu vou fazer uma analogia aqui de clube, de atleta, né? Vamos olhar Neymar aqui, que acabou de comprar um avião, um Feno 900, né? Algo em torno aí de, sei lá, 200 milhões, sei lá, muita grana. Então imagina se Pelé fosse vivo, que espaçonave ele ia estar... Um disco voador, né? Um disco voador ia ter para ele. Então, assim, porra... SpaceX. A gente mostra, e o cara, eu estava vendo na concentração, e até ouvindo ontem, discutindo com os amigos que conhecem, que também gostam, mas o pessoal da velha guarda, que ali na Copa de 70, Rivelino foi na concentração do Brasil, e um dia que, porra, tava achando ali, comendo, né? Esse cara ali, porra, essa comida não tá... E ele, dificuldade de partir a carne assim, olhando, aí, porra, mastigando, aí, porra, vou reclamar, né? A carne tá dura. Aí quando ele olhou pro lado, tá Pelé de boa. Assim, comendo e tal, não sei o que mais. Porra, se Pelé tá achando bom, quem sou eu pra falar? E Rivelino falando isso. Então, mostra um pouco do que a dimensão que hoje, né, claro, que envolve o esporte, você olhar a relação dos 20, dos 30 jogadores mais bem pagos. E olha que a gente tá falando aqui do que é pago pelo clube, o que é despendido pelo clube. Então, imagina o que isso envolve de patrocínio, de rede social, de engajamento, de campanhas que eles fazem. Então, assim, hoje, isso mostra a força do entretenimento, a força do esporte. E olha que a gente fala, quando concorre um atleta como o Cristiano Ronaldo, que é o cara mais seguido, né, do planeta, tá falando do futebol à frente de estrelas de NBA, né, de jogadores muito bem pagos, de cinema, tem esporte que pensa que envolve muito, porra, um rugby, um cricket, que envolve muita grana nesses países de muita densidade habitacional, né, de muita populacional. Então, assim, o futebol, ele tem muita força. Então, assim, o cara pode chegar e comprar, mas, assim, gera a tendência de que pessoas, que conglomerados esportivos, com especialidade, né, com essa expertise em entretenimento, né, abram os olhos e fazer, opa, ali eu vou começar. E o futebol brasileiro, ele tem uma chance muito grande de crescer, porque ele está subvalorizado, cara. Se você começar a parametrizar exatamente o valor dos clubes, o que se vende de propriedade, a gente tem visto aí, e aí a tendência do futebol brasileiro, que também dentro desse escopo de transformação de SAF, a gente tem um momento da venda de propriedades do Campeonato Brasileiro, que deve passar por uma formatação de liga. O que hoje existe na Inglaterra, por exemplo, quem toma conta do campeonato inglês não é a Federação Inglesa de Futebol.
É a Premier League, é uma liga formada pelos clubes, como é a Liga do Nordeste, por exemplo. Tem a La Liga na Espanha, não é a federação, a Real Federação Espanhola de Futebol que toma conta. É uma liga então, onde você tem os dirigentes, onde pessoas mais voltadas para os clubes, que têm esse entendimento de gestão de clube. Então, assim, claro, e aqui no futebol brasileiro, a partir de 25, o futebol, Série A e B do brasileiro, vão ser geridos por uma liga. Hoje tem 2 grupos distintos, né? Um grupo chamado Forte Futebol, né? Que tem um grande grupo investidor por trás, que é o Serengeti, é um grupo americano, né? E também um grupo de executivos, né? Que já fez proposta, então ele tem aqui um grupo com 26 clubes. E do outro lado a gente tem, né, a Libra, que chama Liga Brasileira, que também tem um fundo muito forte. O Mubadala, que ele é um fundo bancado pelo Fundo Soberano Árabe, então talvez é o fundo mais monetizado, é o maior dinheiro quase infinito, e querendo comprar 20% dessa liga. Então, assim, a gente está vamos viver um novo momento do futebol brasileiro. Então, eu acho que essa SAF dando um pouco mais de segurança jurídica. Então, por isso que esses primeiros casos aí do Cruzeiro, do Botafogo, do Vasco, dando exemplo prático de positividade, vai se ligar. E os clubes também fazendo o seu dever de casa. O que é seu dever de casa? Os clubes aqui têm feito. É uma recuperação judicial, é organizar a casa, é preparar, é buscar gestão. É claro que o torcedor vai ligar muito isso com o resultado de ontem. Pô, perdemos o jogo ontem. Mas não é assim. Mas o cara tem que fazer é arrumar a casa, é questão administrativa. Né? Para que o investidor chegue e diga, opa, como é que está aqui? Ele sabe que não é você... Isso não significa dizer que você vai estar com o clube sair do vermelho para o azul da noite para o dia. Não, mesmo que esteja no vermelho, mas é você ter a precisão das informações, é você ter segurança jurídica, é você passar uma gestão de credibilidade que consiga entregar o que o fundo gestor para pedir para dizer, pô, ali realmente as informações têm credibilidade, eu avalizo aquilo, né? Tem veracidade aquelas informações. Então, assim, quem tiver mais bem preparado vai poder fazer grandes negócios. Então, você tem uma diferença aí, né? Entre clube empresa e SAF, né? Tem. Porque eu acho que o pessoal pensa que é a mesma coisa. Porque o clube empresa, por exemplo, vamos aqui chegar a um momento que não era SAF, que o cara pode até fazer essa mutação, você pode ter um conglomerado mas muitas dessas, quem tem aderido por uma questão de clube empresa, por questão de estímulo, inclusive incentivo, a vários desses grupos vai acabar se transformando em SAF. Tá? Mas o clube empresa, vamos lá, aqui a gente tinha, e aí até falando sobre a questão do Red Bull. O Red Bull tinha um clube em São Paulo, o Red Bull Brasil, e o grupo gestor do Red Bull ele tinha uma meta, para que até 2020 o Red Bull estivesse na Série A. E aí lá naqueles anos 2013, os caras estavam ali na Série D, 14. E disseram, vem cá, aqui o investimento é esse, precisa comprar um treinamento, a gente compra, se investir isso aqui. E eu quero 2020 na Série A. E o futebol brasileiro é tão complexo que mesmo com todo o suporte, vamos dizer, da Red Bull, os caras continuaram na Série D, não conseguiram sair da D, e a Red Bull disse, então vou tirar o meu investimento, porque esses caras são muito pragmáticos. Se ele falar ali e não acontecer, ele vai embora e pronto, ele vou aportar em outro país. Mas ele também sabendo da grandeza e do valor do Brasil e também do mercado consumidor, que é do próprio produto da Red Bull, eles tiveram outra opção. Eles adquiriram um time que estava na Série B, né, fizeram uma fusão, né, que não era compra, porque naquele momento era fusão, que foi o chamamento do Bragantino, né, que é uma equipe tradicional, equipe de Bragança Paulista, já tinha sido campeão paulista, vice-campeão brasileiro. E você vê, foi mais fácil. Ele em um ano saiu da B para A. Subiu. Então foi mais fácil sair da B para A do que da D para C. Tá? Então, ele nunca conseguiu, né? Então, isso aí tanto é que ele desativou o time Red Bull Brasil com relação ao campeonato, porque ele não podia estar. Então, o Red Bull disputava a Série A1 do Paulista. Ele, naquele momento, teve que sair da A1 do Paulista, porque não podia estar disputando a mesma condição do Bragantino. Então, que o mesmo grupo não pode ter 2 times na mesma competição.